Olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast da Ana. Eu digo que é um pote de fé, um pote de café. Não, é o podcast da Ana com café. E hoje nós temos uma convidada incrível que vai te ensinar a viajar muitos países gastando muito pouco. Seja muito bem-vinda, Késia! Muito obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, né? Uma mãe, uma empreendedora, uma comunicadora. Ainda não estou acostumada com essa coisa de câmera, de podcast. Pode ficar tranquila. Mas eu me acostumo daqui 5 minutos. Aqui tá tudo bem. Então eu já tô em casa, já tô familiarizada já. Então seja bem-vinda a este mundo, porque eu acredito que todas as mulheres merecem o palco. Com certeza. Então hoje o palco é todo seu. Eu me acostumo muito fácil com o palco, tá? Contar a sua história maravilhosa e eu já vou começar, né? Pode contar. Mamãe empreendedora, mamãe desde empreendedora. Eu acredito que eu sou empreendedora desde sempre. Né? Mãe tem que se reinventar desde sempre. Eu tenho um filho de 16 anos, o Arthur. Eu sou de Pochorel, nasci numa cidade de 15 mil habitantes. Então, para eu conseguir visualizar o mundo, eu precisava pensar fora da caixa. Exatamente. Pensar fora da minha realidade, porque eu vim de família simples, que não teve acesso a muita coisa, que não teve acesso a muita informação, e eu sempre fui muito estudiosa. Então, eu precisava pensar fora da caixa. Fui funcionária pública, concursada, não era para mim, saí. Minha mãe quase ficou louca, surtada. Porque para todo mundo, funcionalismo público é segurança. E é o sonho de consumo, assim... Quem vislumbra é o sonho de consumo. Então, tipo, quando passa do tipo, a minha filha... Pronto. Ela alcançou o maior sucesso do mundo. Alcançou o patamar mais alto da vida dela. Exatamente. E eu me via naquela situação e eu falava, cara, eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Isso não é pra mim. Eu não consigo visualizar mais do que isso aqui. Então, tem uma frase que eu sempre carrego comigo, que é assim, o seu futuro depende de você. Isso te assusta ou isso te alegra? Me alegra. Então, e aí, naquela situação, eu falava, cara, isso me assusta. Porque por mais que eu faça, nunca vai ser o suficiente para eu chegar onde eu quero. Hoje te alegra. Hoje me alegra. Hoje eu sou dona da minha vida. Exatamente. Naquele momento, não. Naquele momento, você faz parte de um sistema. Exato. Né? Que para você funcionar ali dentro, você só é uma peça do sistema. E como peça do sistema, você tá onde as pessoas te colocam. Né? Você cresce o quanto as pessoas querem que você cresça. Que te limitam também, né? Extremamente limitada. E eu comecei a adoecer naquela situação. Falei, cara, não é pra mim. Saí do meu emprego e aí Você ficou quantos anos? Eu fiquei 3 anos. Saí do meu emprego, falei, cara, preciso fazer alguma coisa. E aí eu tinha uma primeira faculdade, minha primeira formação é administração. Sempre gostei de ensinar. Tenho uma paixão por ensinar, mas nunca quis ser professora, porque salário de professor no Brasil você conhece. Sim. E aí, falei, cara, eu preciso ensinar. Me mudei para Primavera, nessa época, e eu já fazia uma segunda faculdade, que é enfermagem, também sou enfermeira. E aí eu fazia faculdade à noite e dava aula para curso técnico durante o dia, dava aula para menor aprendiz. De manhã e de tarde, estudava à noite. Ganhava menos que a metade do que eu ganhava no concurso. E ainda pagava aluguel, porque quando eu era concursada, eu morava com a minha mãe. E aí pagava aluguel. Então, assim, não dava pra nada. Mas eu era dona da minha vida. Eu era dona da minha vida. Depois eu fui para uma multinacional, que aprendi muita coisa. E aí ela abriu a minha cabeça pro mundo. Expandiu a minha cabeça fez o pro boom mundo, para todas as possibilidades do mundo. Eu já era muito inquieta para ter coisas novas. Quando eu saí dessa multinacional, eu falei, não quero mais trabalhar para ninguém. Não quero. E aí, o meu marido, ele tem uma empresa, ele também estava nessa. Ele trabalhava numa empresa de consultoria no Rio de Janeiro, ele é carioca. E aí, ele estava abrindo o negócio dele. Né? Ele era o cara da empresa, mas não era dele. E eu falei, cara, você precisa ser o seu negócio. Então, ele abriu a empresa dele. E aí, eu falei, cara, agora é a hora, eu vou trabalhar também com algo que eu sei, que também é ensinar. Mas agora para empresas. Perfeito. Então, vim trabalhar com ele, mas a minha
regra era você no seu, eu no meu. Pra não misturar as coisas. Aquela musiquinha bem básica. Ado. Cada um no seu quadrado. Então, ele atendia grandes empresas, eu atendia pequenas empresas, né? Eu fazia treinamento, né? Gestão de processo, gestão de custo, treinava pessoas, mas a minha paixão sempre foi treinar pessoas, desenvolver pessoas. E trabalhei nisso por muito tempo. Fiz algumas formações, tenho formação em coach, sou analista de comportamento, fiz algumas outras formações para agregar muito o nosso trabalho, né? Faço análise de comportamento com base no DISC, né? Que hoje é o mais assertivo do mundo. Então, trouxe tudo isso para o nosso trabalho. Lembrei, até que você viu a minha roda, né? Exatamente, exatamente. Aí eu comentei com você. E aí, trabalhamos juntos por muito tempo. E antes da pandemia, a gente já estava com planos do próximo filho, né? Do Gabriel. E aí viajamos, fizemos um mochilão na Ásia de 52 dias. Uou, que foram delícia. 9 países nesse mochilão. Foi incrível. Quando estourou a pandemia, a gente estava lá. Na Ásia? Na Ásia, babado. E aí, o primeiro caso suspeito do Mato Grosso sou eu. Sou eu. Essa pessoa que vos fala. Suspeita, porque não foi confirmada. Não foi confirmada. Quando eu cheguei da Ásia, eu queria ver minha avó. Eu tenho uma relação muito próxima com a minha avó. Só que eu não quis... Era tudo muito incerto. A gente não sabia com o que estava lidando. Exato. E aí, eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde e falei, olha, eu cheguei da Ásia assim, assim, assim. Eu estou gripada. Eu quero fazer um teste. O que eu faço? Ana, você não sabe o que eles fizeram comigo. Você foi a do SAMU, que o pessoal foi... Essa aí mesmo. A do SAMU, que as pessoas foram vestidas com roupa de apicultor me buscar em casa. Gente, eu vou rir com respeito, mas depois que passa, porque né? eu preparei o terreno para receber a pandemia. E aí, assim, gente. A princípio, eu iria na Secretaria de Saúde, sozinha, sem alarde, fazer o teste. Mas eles transformaram isso no palco. Num palco. Picadeiro, sabe? praticamente. Transformaram isso num picadeiro, virou uma palhaçada. Tanto que quando eu estava no hospital, já tinha confirmado que eu tinha influenza, né, uma gripe simples, porque não tinha teste aqui ainda. Acho que o teste que fazia era em Goiânia. Eles precisavam mandar para Goiânia, mas fizeram um teste de gripe simples. Já tinha confirmado isso. Mas como tinha virado um caso político, eles queriam que eu ficasse 40 dias isolada. E aí eu tive que entrar com o advogado, liminar, e fiz um escarcéu lá dentro. Eu estava presa no isolamento da UTI. Naquele momento... Virou um cárcere? Cárcere total. Naquele momento, quem estava correndo risco era eu. Porque estava todo mundo doente lá fora e eu não. Então, eu estava em contato. Você sabe que o hospital é um ambiente extremamente contaminado. Exatamente. Enfim, fizeram esse escarcéu todo e, no final das contas, eu não tinha nada. Né? Que bonito. Eu preparei vocês para a pandemia. Gente, isso merece um livro, Kézia. Merece. Não, se eu contar todas as histórias de viagem, eu perco... Eu nem sei para onde é que eu vou. E aí, decidimos engravidar. E aí, o Gabriel veio, né, na pandemia. E quando nós decidimos que nós teríamos o próximo filho, nós decidimos que eu ia ficar 1 ano em casa com ele, acompanhando esse processo mais crítico da criança, né? Eu não queria me desapegar com 6 meses, 4 meses, voltar a trabalhar. Então, acompanhei tudo isso. E logo depois disso, a gente notou que o meu filho, ele não era igual às outras crianças. Dentro de uma linha Dentro de uma linha, exatamente. Ele não era igual às outras crianças e a gente começou a investigar até nós chegarmos ao diagnóstico de autismo. Você chegou com quantos meses? 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. A gente chegou, nós só descobrimos por conta da fala. Porque o Gabriel, ele viaja desde os 6 meses de idade. Então, ele nasceu com rodinha no pé. Ele não tem problema com pessoas, com avião, com barulho. Ele não tem nenhuma dificuldade sensorial que pudesse ligar um alarme mais, né, olha, fica mais atento. Certo. A gente só percebeu mesmo por conta do atraso de fala. O contato visual ele tem? Tem. Comigo, com o pai. Com algumas pessoas ele desviava. Hoje ele faz um contato visual assim incrível, incrível. Perfeito. Então, assim, só foi por conta da fala. Aí a gente começou a investigar, levamos em uma médica incrível em Cuiabá, até chegarmos no diagnóstico. Ele começou toda a intervenção,
E aí, né, a mãe sempre é a pessoa que precisa abrir mão de tudo por conta dos filhos. Né? O pai é o provedor, a mãe é a cuidadora. Cada um tem seu papel dentro do sistema. E aí eu saí da empresa, né, me desliguei da empresa, vivi o luto do autismo por uma semana, né, chorei e questionei muita coisa, só não questionei a minha fé, porque eu sabia que Deus tinha alguma coisa para mim. E aí vivi o luto do autismo, e depois disso eu sentei, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu viver somente o autismo, eu vou ficar louca. Eu trabalho desde os meus 15 anos. Eu sou extremamente funcional. Eu sou agitada. Eu sou inquieta. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, antes de começar, eu já estudava o movimento da internet. Né? Eu queria entender todo esse movimento. Gente ganhando dinheiro e não sei o quê, não sei o quê. Eu queria entender como. Povo falando que tá rico, povo falando milionário. Que tá rico, ganha, faça 6 em 7, 7 em 5, 5 em 2, aquela coisa toda. Aí você não sabe nem o que é 5, nem o que é 7. Não, eu não sei de nada. E aí eu comecei a estudar esse movimento. Então, quando eu comecei a estudar isso, foi durante a gravidez do Gabriel ainda. Uhum. Eu acho que Deus já estava me preparando para isso. Então, ele falou, olha, eu vou te direcionar para uma coisa que você consegue casar com tudo isso. E aí eu comecei a estudar. Eu invisto muito em conhecimento, Ana, muito. E falo para as pessoas, não tenham medo de investir em conhecimento, porque conhecimento liberta. Exatamente. Comecei a fazer alguns cursos, comecei a procurar algumas informações, consumi muito conteúdo gratuito, né? Seguia gente muito boa, o que elas postavam, eu ia lá, estudava. Tem uma semana de aula grátis, eu participava de todas. Tem não sei o que lá de aula grátis, eu participava de todas. E aí, um dia, eu comprei um curso de marketing de afiliados. Eu nunca me esqueço. De marketing de afiliados. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu assisti uma aula desse curso. Uma aula, foi a aula que mudou a minha vida. E aí, nesse curso, tinha uma fala dela que dizia assim, afiliação para viajantes. Eu falei, opa, eu entendo isso aqui. E aí, comecei a estudar afiliação para viajante. Eu já entendia de milhas, eu já entendia de cartão de crédito, porque eu uso isso na minha casa. E comecei a estudar afiliação para viajante. E aí, eu falei, cara, o que você está fazendo? Você tem um produto, você conhece, você tem experiência, você conhece 70 países, você tem muito conhecimento, você não precisa procurar uma coisa para fazer. Você já tem essa coisa, sabe? Foi um estalo que me deu. Do tipo, vai lá e faz. Vai lá e faz. E aí, aquela coisa, você estava pronta para fazer? Não, não estou pronta até hoje. Nós nunca estamos prontos, né? Mas eu gosto de arriscar. Eu não tenho medo de fazer coisas novas. O meu marido fala que ele é o freio, eu sou o acelerador. Então, eu sou dessas. Tem que fazer uma coisa nova, vamos embora. O que eu tenho que fazer? E aí, eu falei, cara, como é que eu vou começar? Aí, reuni uma turma de amigos em Primavera, porque eu morei lá há muito tempo, né? Reuni uma turma de amigos em Primavera. Falei, vou ensinar vocês a acumular milhas com seus gastos do dia a dia. Todo mundo de graça. Não cobrei de ninguém, porque não sabia como é que ia ser, né, Ana? O meu primeiro curso foi de graça também. Então. Eu falei, eu preciso fazer um negócio. Vocês vêm aqui, ó. Eu juntei 10 mulheres e foi. Senta aqui que eu vou te ensinar. E aí foi. Desses 5 amigos, eles passaram para mais 5, que passaram para mais 5, que passaram para mais 5, que passaram para mais 5, e aí foi. Tá, sabe? E aí comecei a fazer as turmas presenciais. Sempre montava uma turma, outra turma, outra turma, outra turma. Até que eu percebi que nas turmas as pessoas absorviam 20% do conhecimento. E que na hora de colocar em prática elas tinham bastante dificuldade de se direcionar. Porque, assim, quando você entende do mundo das milhas, você percebe que é um leque absurdo de possibilidades. E aí as pessoas tinham muita dificuldade de falar, e agora? O que eu vou fazer? Né? Para onde que eu vou? Eu sei fazer os acúmulos, mas para onde que eu vou mandar? Eu mando para lá, eu mando para cá. E aí foi que surgiu a mentoria. Né? Então, eu comecei E aí também, junto a isso, o Gabriel ele começou as terapias. E a rotina de terapia dele é muito pesada. É desgastante para a mãe. Porque nessa primeira infância, nesse primeiro momento, o cérebro dele está se formando. Então, ele precisa de uma carga absurda para lá na frente ele colher uma tranquilidade. Exato. Então, agora a gente precisaria intensificar. E o Gabriel é muito apegado a mim. Ele não dorme sem mim.
ele... E aí eu montava as minhas turmas e elas terminavam muito tarde, porque enquanto tem dúvidas eu tô lá. Entendi. E elas terminavam muito tarde. E eu chegava em casa, ele ainda estava acordado. E no outro dia ele precisava acordar cedo para fazer as terapias. E ele tem distúrbio de sono, então ele não dorme muito bem. E no outro dia ele não rendia. Eu falei, eu preciso... Vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Eu preciso priorizar o meu filho. Então parei de fazer os atendimentos fora, parei de fazer as turmas e comecei a fazer as mentorias nos horários que eu tinha disponível. Que sempre era à noite, porque ele estava começando a rotina pesada de terapia, então às vezes ele conseguia, às vezes ele não conseguia, às vezes ele ficava, às vezes ele não ficava, e a mãe sempre tem que estar disponível. Exato. Então eu comecei a marcar à noite. Eu fazia o Gabriel dormir e eu fazia um atendimento. Fazia o Gabriel dormir e fazia um atendimento. Então todos os dias era assim. Hoje eu consigo fazer atendimentos durante o dia também, né? Porque hoje ele está num processo mais tranquilo, né? Ele já fica... durante o dia inteiro nas terapias, então ele está num processo mais tranquilo. E aí eu percebi nas mentorias que aí sim a coisa acontecia para as pessoas. Porque na mentoria a gente faz o seguinte, eu analiso todo o perfil dela, de consumo, de gasto, de viagem, o que ela quer, para onde ela quer ir. E aí a gente entende qual é a companhia aérea que melhor vai atender aquele perfil. Entendi. E aí, com base nisso, a gente começa a desenhar todas as estratégias. Então, a gente define quais são os melhores cartões para aquela pessoa, porque o que é bom para mim não é bom para você. Né? O meu padrão de consumo não é o seu. E eu tenho alunos que gastam 50 mil reais de cartão e eu tenho alunos que gastam 3. Então, eu não posso, em uma aula, eu não posso direcionar para cada um. Então, eu tenho que passar ali uma série de coisas e aí cada um escolhe o seu. Na mentoria, não. A gente já direciona. Então, começou a surtir muito resultado, né, as mentorias de milhas, porque a gente monta toda essa estratégia e ela segue, depois ela só segue. E aí, com o suporte que eu dou, também fica tudo muito mais fácil. Né? Tem o suporte, tem um grupo de alertas, e eu consigo ser a mãe do Gabriel em todos os momentos que ele precisa, e eu consigo ser a mentora e não surtar, porque eu estou em casa sem fazer nada. Você tem a sua realização pessoal, profissional. Muito. Porque ficar parada causa uma inquietação pior, né? Para mim é ruim. Nada contra as pessoas que decidem parar a sua vida e se dedicar ao lar. Eu acho isso incrível, mas não é para mim. Eu tentei. Não é para mim, eu também tentei, Ana. Eu juro, eu tentei, mas eu não dei conta. Não é para mim. Eu tentei também, a gente fez... Quando a gente recebeu o diagnóstico, meu marido me chamou e falou, olha... eu seguro as pontas, é comigo, a responsabilidade é minha, você só fica com o Gabriel. Né? Foca nisso. E tem o Arthur também, que é adolescente, que demanda muita atenção. E aí eu falei, cara, beleza, legal, mas não dou conta. Tentei, mas não rolou. mês você vai, 2... Você... Eu já estava ficando mal-humorada, eu já não queria conversar. Assim, aplausos de pé para quem consegue. Eu não consigo. Não foi para mim. Então, eu precisei me reinventar. E eu me reinvento quantas vezes forem necessárias. Pelos meus filhos, pela minha família, eu me reinvento quantas vezes forem necessárias. Eu me adapto. E como é essa questão? Como foi... Eu marquei bem, mas deixei você ir. Explica um pouquinho, porque assim, eu acompanho, e eu já até contei isso pra ela, a Mirella Carla. O podcast nasceu... assistindo o desejo de ter um podcast para mim nasceu assistindo a Mirella. E a Mirella é uma mãe médica, mãe de um autista. Legal. E até mandei para você o perfil dela, né? E ela esses dias falou sobre essa questão do luto. O que não existia outra palavra, que era isso. Que foi isso que ela encontrou, né? Ela trouxe até o significado de luto dentro do dicionário. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão do luto, porque eu acompanho inúmeras mães que também têm, e às vezes a gente falar essa palavra é pesado. Então, eu, no meu lugar, que não tenho um filho atípico, eu recebia do tipo, o que você está falando, né? Mas ter o seu relato de dizer, sim, é um luto mesmo. Fala um pouquinho mais, até mesmo para acolher essa mãe que está em casa, né? O luto do autismo, Ana, é você olhar para você e perceber que você não pode ser mais quem você era.
Então, você vai sentir falta dessa pessoa. Você vai sentir falta da sua vida, da sua vida normal, da sua vida neurotípica. Você vai sentir falta dessa liberdade, você vai sentir falta de muita coisa. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente não consegue carregar o mundo nas costas. Quando eu recebi o diagnóstico do Gabriel, eu recebi primeiro o diagnóstico da psicóloga que fez a análise dele, que foi a Priscila, do Instituto Nuvem, que eu amo aquele lugar. Eu sou muito grata. Eu sempre falo para eles que ali é um farol, sabe? É um lugar onde você dá a sua mão e eles seguram. E aí, o primeiro diagnóstico que eu recebi foi dela. Então, eu peguei o papel, entrei no carro. E aí, eu estava chegando em casa, eu parei o carro e chorei. Chorei litros, assim. Eu me lembro... Desabou, né? Não, eu desabei. Se permitiu desabar. Eu fui da nuvem até em casa, processando a informação que eu já sabia. Você já sabe. Quando você identifica alguns sinais diferentes do seu filho em casa, você já sabe. Né? Nós somos mães, nós temos um sexto sentido. Eu já sabia. Mas quando eu peguei aquilo por escrito... É documentado e oficializado. Né? Exatamente. Eu falei, caraca, e agora? E assim, eu desmontei, eu desabei. Eu chorei, tudo que tinha para chorar. E aí, eu entendi que a Késia, que existia até aquele momento, tinha morrido. Eu precisava viver esse luto. Eu precisava viver o luto pela pessoa que eu deixei de ser. Sim. E para que a minha maternidade atípica não fosse pesada para o meu filho. Ele não tem culpa de nada. Eu não tenho o direito de responsabilizar o meu filho pela vida que eu tenho agora, né? Pela vida que eu tenho daqui para frente. Eu não tenho o direito de fazer isso. Então, eu precisei viver esse luto. E esse luto foi essencial na minha vida. Essencial. E eu até depois conversei com a minha terapeuta. Ela falou, Késia, enquanto as pessoas não vivem o luto da vida atípica, da maternidade atípica, elas não aceitam. Elas cobram o tempo inteiro uma vida que nunca mais vai ser delas. E você só entende a maternidade atípica quando você está na maternidade atípica. Eu lembro que eu lia várias coisas nas redes sociais, de autismo, aquela coisa toda, né, de direitos. Eu sempre acompanhei o Mion, acho linda a relação dele com o filho. Sim. Mas, Ana, quando não é a sua vida, isso passa por você, você olha, mas você não internaliza. Você tem compaixão, né? Mas não é você. Não é você. Exatamente. A partir do momento que aquela bandeira ela é sua, aquela causa ela é sua, é tudo diferente, sabe? Tudo totalmente diferente. Então, você passa a ter um olhar diferente. E a maternidade atípica, ela me ensinou a amar o simples. Ela me ensinou que o amor não tem palavra. O meu filho nunca falou mamãe. Ele tem 2 anos e 3 meses, 4 meses, se não me engano. 3 meses. Ele nunca falou mamãe. Mas o jeito que ele me olha, ele fala. Então, a maternidade atípica, ela me ensinou a comemorar o pouco. Ela me ensinou a ser feliz com pouco. Quando meu filho aprendeu a chutar uma bola, todas as outras crianças da idade dele já chutavam. Sim. Quando ele aprendeu a chutar uma bola, foi uma festa lá em casa. Quando ele falou a primeira palavra completa, foi uma festa lá em casa. E ele fala, a primeira palavra que ele falou foi carro. E eu preciso lidar com isso, e tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Ele fala carro e ele fala peixe. Eu falei pro pai dele, você é eu sou o carro, você é o peixe. Tá tudo certo. Então, assim, a maternidade atípica, ela te ensina a enxergar o simples como divino. Belo. É o belo, o simples é belo. Então, o sorriso dele, o jeito dele agir, a forma como ele coloca todo mundo em torno dele, né? Porque hoje ele é o sol da nossa vida. Ele envolve todo mundo. Ele envolve todo mundo. Então, a forma como ele faz isso é lindo. E levar o Gabriel para conhecer o mundo quebra muitos paradigmas do autismo. Exatamente. Quebra muito. O Gabriel conhece 7 países já. Uou! Quais são os países que ele conhece? O Gabriel conhece o Equador. O Gabriel, ele conhece o Equador, ele conhece o Panamá, ele conhece o Brasil,
né, que a gente conta também na lista. Ele conhece a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales, Brasil, Equador, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Panamá. Tem um 7º que eu não tô lembrando, mas ele conhece 7 países, ele tem 7 carimbos no passaportezinho dele. Meu Deus, que coisa mais chique! Ele é uma graça. E assim, muitas pessoas falam que nunca mais conseguiram fazer nada depois que descobriram autismo, né? Depois que diagnosticaram o autismo. E o Gabriel, ele tem todas as dificuldades dele, ele tem todas as limitações de uma pessoa atípica, mas ele ama correr atrás de pombo. A gente chega nos lugares, ele corre atrás dos pombos, ele fica e corre para um lado e corre para o outro, e corre para um lado e corre para o outro. E ele ensinou a gente a aproveitar os momentos, porque nós fazíamos viagens muito frenéticas. Então a gente não curtia muita coisa. Tipo, eu passei aqui. Nós temos meta, né? Nós tínhamos meta até então. Nós temos meta de conhecer 100 países até os 40 anos. Então nós tínhamos que bater essa meta. E aí, fazer 9 países em 52 dias, você não aproveita muita coisa, né? Foram 38 cidades. Você não aproveita muita coisa, né? Você curte uma coisinha ou outra, mas não. Praticamente uma cidade por dia. Exatamente. Então, assim, o Gabriel, ele ensinou a gente a sentar e curtir. Curtir ele correndo atrás dos pombos. Curtir ele pegando as pedrinhas e colocando em outro lugar. Ele mostrou pra gente que ele não tem medo. Né? Ele é aventureiro. O Gabriel é extremamente aventureiro. Ele faz trilha, ele sobe, ele desce, ele entra na cachoeira. Ele abriu a porta do avião, ele corre lá para dentro. Ele já senta no lugarzinho dele. Ele adora ver o avião decolar, o avião pousar. Então, ele tem um mundo que a gente está descobrindo e que é mais bonito que o nosso. Não tenho dúvidas. É muito mais bonito que o nosso. Então, a maternidade atípica, ela veio para transformar a minha vida. E com isso, ela me trouxe leveza e ela me trouxe a necessidade de mostrar para mais pessoas que isso é possível. Né? Porque o dia que eu descobri o autismo do Gabriel, o dia do meu choro, né, o dia que eu parei o carro e desmontei, eu falei, Deus, e aí? O que você quer de mim? O que você precisa? Qual é o que eu preciso aprender? Me direciona que eu vou. O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha missão nisso tudo? Me direciona que eu vou. Então, hoje, eu tava postando um vídeo antes de vir para cá, lá no meu Instagram, porque eu decidi que, ainda que eu venda o meu serviço, ainda que eu venda a minha mentoria, eu vendo o meu curso, eu quero entregar muito conteúdo legal gratuito. E eu entrego muita coisa que dificilmente você vai achar em algum lugar. Eu entrego muita informação e eu entrego, tipo, quando eu fazia os cursos gratuitos, e eu acho isso uma sacanagem, as pessoas, elas te deixam só na vontade de fazer. Exatamente. E nem todo mundo tem dinheiro para pagar, Ana. Nem todo mundo tem dinheiro para pagar. Então, se você dá uma dica, uma dica muito valiosa, ensina a pessoa a usar aquela dica. Não faz com que aquela pessoa queira usar o dinheiro que ela não tem para comprar uma coisa somente por aquela dica. Exato. Então, eu me propus a fazer isso. É tão interessante você falar isso, que eu tenho o processo da consultoria também, que eu faço o detalhamento do cliente ideal, o processo de análise também, por conta de ser empreendedora, você tem que saber quais são os pontos fortes e pontos fracos. O plano de ação e um roteiro de conteúdo. E aí, um cliente em específico foi lá, pediu, falou, não, eu quero, eu preciso e tal, não sei o quê. E aí ele falou assim, olha, só que eu não tenho condições. Você faz permuta? E aí, era uma permuta que pra mim seria muito boa, eu usaria. Mas, sabe, é tão engraçado que quando você fala isso, eu tenho um certo pavor. Se eu começo a falar um negócio no meu Instagram, até me perguntaram esses dias, por que você não legenda? Eu falei, porque eu não tenho dó de passar informação. E se eu comecei a ensinar, eu vou ensinar até o final. Eu falei, então, se eu for pra fazer a legenda, eu não... Vai me tomar muito tempo. Vai.
E você sabe, toma muito tempo. Toma, é o primeiro emprego do meu filho, por isso que eu legendo. Meu filho é meu funcionário. Então, aí a gente vai fazendo algumas escolhas. E eu falo assim, como eu ainda tô muito só, assim, eu sou a empreendedora que ainda tá muito só, né, no solo. Eu falo, não, eu não vou legendar, porque quando eu começo eu vou entregar até o fim, eu não vou ter medo. Mas essa consultoria em si, em especial, me chamou muita atenção, porque eu falei pra ele, olha, vamos fazer o seguinte, eu montei o plano de ação. Eu falei, você vai fazer isso, 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 isso. Eu falei, se você vender, se der certo, você compra a minha consultoria. Ele falou, mas você não vai querer uma troca? Não. Nada. Eu falei, vai lá, testa. Porque assim, fazer a pessoa tirar um dinheiro da onde que já não tem, pra saber se vai dar certo com ela ou não, falei, olha, vai lá, faz isso aqui. Se der certo. Você não há de crer que todo dia ele manda é um senhor. Não tem noção nenhuma com o Instagram. Não tem, não vai ter, não quer, porque não é não é da área dele. Da área dele. As pessoas mais velhas têm uma certa dificuldade, né? Tem, é normal. E assim, eu vejo que os 30 a mais tem uma desenvoltura com o Instagram que os 40 a mais já tem menor, que os 50 a mais menos ainda. Exatamente. E gente, eu ensino de coração. Eu não tenho. Tudo que vai e volta, Ana. Tem essa aí. Porque se você me perguntar alguma coisa, alguma dúvida, gente, eu vou responder, seja por direct, por story, por mensagem, por WhatsApp. Eu não tenho esse negócio assim, isso aqui eu não conto porque eu tô vendo. Eu adoro ser copiada. Adoro. Adoro ser copiada. Esses dias uma aluna minha me mandou uma mensagem no direct, ela falou, Kézia, é muito conteúdo gratuito, que as pessoas pagariam por isso. Você não pensa em parar de fazer isso? Eu falei, não penso. Porque assim, eu tenho muito mais que isso. Eu sei muito mais coisa. E eu tenho experiência. Exatamente. Eu tenho experiência. Então, pode ser que algumas pessoas comecem a copiar o que eu faço. E tá tudo ou se bem. espelhar, enfim, tá tudo bem, mas ela não. Uma coisa que ela nunca vai ter é a minha experiência. Exato. Ela nunca vai ter. Pode ser que daqui a alguns anos ela tenha. E eu torço muito para que isso aconteça. Mas hoje ela não tem a minha experiência. Como eu não tenho a experiência dos caras que estão há anos na internet. Exato. E óbvio que eu copio muita coisa que eles fazem. E também, Kézia, é a questão assim, você pegar, igual você falou, que a sua mentoria é extremamente personalizada. Personalizada. Você pegar um cartão que tem um faturamento ali de R$3.000, você olhar e direcionar esse plano de ação, não tem conteúdo gratuito na vida que você vai entregar, que vai resolver o problema dessa pessoa. Não tem. Porque assim, eu olho para a dor da pessoa. Eu tenho alunos, Ana, que já viajaram vários países, que conhecem vários países, que têm fatura de cartão absurda. E eu tenho alunos que nunca viajaram, que nunca saíram do estado, que querem conquistar a primeira viagem de alguma forma. Pra praia que seja. Quer ir pra praia, quer ir pra qualquer lugar, sabe? Quer fazer alguma coisa. E esses alunos que não têm, o foco bora trabalhar todo o seu consumo de forma inteligente para que esse consumo te gere muitos pontos, muitas milhas. E aí, lá no meu Instagram também, eu posto dicas, que foi a que eu postei hoje, para você acumular algumas milhas de forma gratuita. Olha que legal. Então, hoje, eu postei no meu Instagram um vídeo sobre como ganhar 5.000 milhas da Azul de graça na hora. Eu já postei como ganhar 9.000 milhas de graça da Gol, da Smiles. Então, se você quiser, você pode começar com as dicas que tem lá. Né? Você pode começar a fazer os seus acúmulos com as dicas que tem lá. E aí, nessas dicas que eu dou do início até o fim, tá? Mas o que eu vou fazer com isso até o final? Assiste até o final que você vai entender. Exato. Exatamente. Só que assim, infelizmente, as pessoas têm preguiça de assistir inteiro. Tem preguiça de assistir, tem preguiça de ligar aprender, o som. Tem preguiça de aprender e fazer e gosta de reclamar. A síndrome da Gabriela, né? O Brasil vive assim. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Então, vamos providenciar. Providencie a missa de 7º dia, galera. Porque... não tem o que fazer. Eu não vou fazer milagre pra outra pessoa. Eu faço milagre pra mim. Exato. Não vou fazer milagre pra outra pessoa. Então, você vai onde você quer. Desde que você queira e pague o preço por isso. Então, você consegue conhecer 70 países também
desde que você faça o que eu fiz. Em quantos anos você conheceu 70 países? Eu comecei em 2015, em menos de 10 anos. Nós começamos em 2015. Óbvio, a gente começou por aqui, aqui perto, porque a grana era curta. A gente começou pelo que era mais barato. Qual foi o mais barato dentro da sua realidade? A Ásia é o mais barato. A Ásia é o mais barato. Os países da Ásia são infinitamente mais baratos. Então, hoje, o difícil é chegar lá. O caro hoje são os voos. Né? A pandemia inflacionou tudo isso, e aí tem aumento de combustível, tem uma série de coisas que influencia na questão dos voos. E também aquela demanda reprimida que aconteceu na pandemia, né? Então, os voos estão lá em cima. Então, se você segue as minhas dicas, segue tudo que eu ensino, consegue colocar tudo isso no seu dia a dia, consegue acumular várias milhas, você vai para a Ásia de graça, e lá é muito barato, sabe? Você consegue, na Tailândia, por exemplo, você consegue passar um dia comendo, passeando e se hospedando com $20. Uou! Na Indonésia, mais barato ainda. No Vietnã, mais barato ainda. Então, o caro hoje está a chegar lá. Foca na estratégia e vai. E vai. Precisa falar inglês? Não, porque eu não falo. Falo nada, Ana. Não sei falar inglês. Meu marido não sabe falar inglês. E todo mundo deu certo, todo mundo viajou e deu tudo certo, né? E tá todo mundo vivo. Pronto. Sem Covid no início. Depois eu peguei. Mas também não foi daquela galera. E a gente vai publicar um livro, depois que a gente completar os 100 países, como conhecer o mundo sem falar inglês. Porque esse é o maior medo das pessoas. Sim. Eu não vou sair daqui porque eu não vou entender o que as pessoas falam, que não sei o quê. Na verdade, nós somos pessoas que nos limitamos demais. Exato. A gente se impõe barreira o tempo inteiro para não fazer. E aí a gente não vai fazer nada e vai viver reclamando que a vida não muda. Exato. Então, a gente vai provar que é possível, sim, conhecer o mundo sem falar nada inglês. Óbvio que nas viagens a gente aprendeu algumas coisas, mas nós nunca fizemos um curso de inglês. E nós nunca fizemos uma viagem que nós estivéssemos lá tempo suficiente para assimilar o idioma. Entendi. Então, a gente entende algumas coisas que as pessoas falam, a gente sabe pedir comida, a gente sabe pedir a conta. A fome a gente não passa. Perfeito. Mas, de resto, as pessoas, elas fazem o possível para te ajudar. Ah, isso é muito legal. Elas fazem de tudo para te ajudar. Assim, faz mímica, aponta isso, aponta aquilo, aponta não sei o quê. Não tem barreira. A comunicação, ela é universal. Seja ela qual for. Né? Se você é mudo, tem libras. Se você não enxerga, tem o toque. Então, existe comunicação de tudo que é jeito. Por que se limitar? Porque você não sabe falar outro idioma? Tem porquê. Tem necessidade. E pra finalizar, com o coração partido, né? Porque a pessoa passou muito rápido e contou. Nossa, eu adorei. Pra gente finalizar, qual é o seu Instagram? Kézia Galvão. É o meu Instagram, só isso. S normal, KESA Galvão. Tá lá, minha bio, que eu ensino, mostro lá o que eu ensino, né? Que é acumular milhas de forma descomplicada, só com os gastos do seu dia a dia. E eu vou direto ao ponto também. Eu não fico enrolando para vender uma coisa que talvez você não queira. Se você quiser, eu te mostro o que você faz. Se você não quiser, tem muito conteúdo gratuito lá que você pode consumir e começar. Perfeito. Gente, chama essa mulher no direct. Vai lá no Instagram dela. Chama no direct. Já marca a sua mentoria. Você tá aí comprando arroz e feijão todo dia, então você aprende a viajar comprando arroz e feijão. Comprando arroz e feijão, exatamente. Tomando cafezinho. Tomando café. Eu vi o dica do café. Do cafezinho. Eu falei, gente, é pra mim esse negócio. É uma passagem por ano só com seu café. Perfeito. E a gente vai encerrar o programa. Olha, com muita gratidão, muito obrigada. Obrigada Fiquei eu muito pelo convite. honrada de saber de toda a sua história. Impactada em saber que você estreou. Estreiei. Eu sou a pessoa que saiu no jornal. Estreou a pandemia em Rondonópolis. Se vocês procurarem, pode procurar aí na internet. Se vocês procurarem, primeiro caso suspeito de Covid no Mato Grosso. Não foi Rondonópolis, no Mato Grosso. O secretário de saúde veio de Cuiabá pra cá. Tá lá. Famosa. Tá as minhas iniciais lá. KCG. Kézia Cristina Galvão. Sou eu. A identidade está revelada. Tá revelada. Tira foto desse jornal, já coloca no seu livro, faz Vou um botar. parênteses. De tudo que eu já vivi nessas viagens, talvez essa tenha sido a história mais
Mais impactante porque ela saiu no jornal, né? E mundial, né? Impactou o mundo. Impactou o mundo. Mas não fui eu que trouxe Covid para Mato Grosso, não, gente. Não foi. Estou ilesa dessa... Estou dizendo, dessa culpa eu não carrego. Ela não é minha. Exatamente, gente. Muito obrigada. Olha, um super beijo. Aproveita, pega seu café e nos acompanhe aqui toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, no website Mato Grosso News. E também nas nossas redes sociais, Ana Carolina Kuhn. Tá bom? Um beijo. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.